Olá. As pessoas gostam da verdade, as pessoas apreciam a verdade, as pessoas querem a verdade. Bom, é preciso a gente explicar qual verdade. Afinal, hoje a gente vive em tempos de relativismo, em que se defende a ideia de que cada um pode ter a sua verdade, ou temos muitas verdades disponíveis. Mas então, só para esclarecer aqui, estou falando da verdade de Deus, a verdade da Escritura, a verdade que Deus revelou na sua palavra. Como as pessoas realmente elas reagem à verdade. Elas gostam, elas recebem bem, elas recebem mal. E falando do povo israelita, afinal eles receberam a verdade desde o princípio. Eles foram expostos à verdade, receberam a revelação de Deus ali de modo especial, foram privilegiados nesse sentido, como eles têm reagido historicamente a isso. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, a gente está no capítulo 10, a essa altura, e nós vimos na última passagem o apóstolo Paulo nos explicando que a fé ela é produzida através de um processo. A salvação é produzida através de um processo que começa com alguém que é enviado para pregar, para proclamar, para anunciar o evangelho. Alguém que vai ouvir, essa pessoa vai pregar, né? Alguém vai ouvir. Essa pessoa que ouve precisa crer e então ela é salva. Mas tudo depende de que o processo aconteça. Dentro dessa ideia, então, Paulo continua aqui os seus argumentos. Lembre-se que os três capítulos que a gente está abordando, capítulo 9, 10 e 11, são capítulos que têm uma sequência falando sobre algo muito importante que é a rejeição maciça do povo israelita, a rejeição histórica do povo israelita ao Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo ele faz uma exposição é, assim até prolongada, né? São esses três capítulos dedicados a verificar os vários aspectos dessa rejeição. E hoje então nós vamos ver essas reações à verdade do ponto de vista histórico, como eles têm reagido historicamente à verdade revelada por Deus. Como eu disse, nós estamos aqui no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos e nós vamos ler dos versículos 16 ao 21. E com isso a gente também encerra aqui o capítulo 10. As boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto: será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Um histórico de desprezo pela verdade. É isso que Paulo nos mostra aqui. A gente sabe que ele fala isso com dor no coração, ele fala isso com sofrimento. E como a gente vai ver adiante, a gente percebe que
tudo isso está dentro dos planos de Deus e ao descortinar aí de um futuro em relação a isso. Bom, mas o fato é que esse histórico Paulo nos mostra aqui, em primeiro lugar, nós vemos aqui no texto um desprezo pelas oportunidades. Quantas oportunidades o povo de Israel, em particular, teve para ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes? Quantos profetas foram enviados? Quantas vozes se levantaram? Quantas vezes Deus falou por meio de eventos? Quantas vezes Deus demonstrou a sua presença ali no meio deles? Então, certamente você tem aí um grande acervo de informações, um grande acervo de oportunidades que foram dadas a eles ao longo da história. Deus enviou os profetas e Paulo menciona aqui como exemplo o profeta Isaías, profeta que, se a gente tomar como um todo ali, né, sua mensagem, nós vemos que diante da iminente invasão que estava para acontecer ali por parte dos babilônios, havia, ao mesmo tempo, a ideia ali de mostrar ao povo que essas coisas estavam acontecendo, o porquê elas estavam acontecendo, mas também mostrar para o povo a esperança em dias melhores para a nação de Israel, dias que viriam com a restauração, com o retorno à terra depois do cativeiro, mas uma esperança particularmente focada no futuro e focada no Messias. Aliás, a passagem que Paulo cita aqui é uma passagem essencialmente messiânica. Uma palavra, nós já comentamos aqui sobre o capítulo 53, um capítulo que é muito rico em detalhes, um capítulo que mostra que esse servo sofredor que viria, que daria a sua vida pelo povo, que ofereceria a sua vida em resgate por junto ali, seria julgado junto com os transgressores, ele ressuscitaria. São muitos detalhes escritos séculos e séculos antes de Jesus e que o descrevem de maneira muito impressionante se a gente for analisar o texto e comparar com a realidade que depois foi vista em Jesus Cristo. Pois bem, exatamente no começo desse capítulo, Isaías, o profeta, ele já começa perguntando: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem é que creu? Afinal, como Paulo explica aqui logo na sequência do texto, no versículo 17, a fé vem por ouvir a mensagem. Então, afinal, para que Isaías pregou? E a gente sabe que Isaías, ele logo no seu chamado, ele foi avisado por Deus que a sua mensagem não seria muito popular, não. Sua mensagem não iria receber assim uma grande audiência pronta, né, para dar ouvidos àquilo que ele estava transmitindo ali. Mesmo assim, ele foi em frente. Ele sabia que era o seu dever proclamar, anunciar. E você sabe que os profetas de Deus, os profetas ali do Antigo Testamento, eles tiveram essas suas palavras confirmadas ao longo da história. Aqueles fatos que ele mencionou ali sobre tudo que estava acontecendo e o que viria a acontecer nos anos seguintes, tudo veio a se cumprir. Mas quem creu nessa mensagem? O profeta pergunta. E Paulo, então, ele aproveita para aplicar isso. Ele vai mostrando como o Antigo Testamento ele se projeta nos nossos dias. Ele se projeta nos dias do Evangelho, nos dias de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos, e acaba, claro, que se projetando aqui para nós hoje. Veja o que ele diz, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Mas antes, ele tinha dito logo no início do versículo 16: nem
todos os israelitas aceitaram as boas novas. Você se lembra que na mensagem anterior havia um outro trecho ali do Antigo Testamento que dizia exatamente isso, como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Que coisa boa, que notícia boa. Deveria ser aceita por todos, todo mundo deveria se alegrar, mas não a receberam. Paulo está dizendo aqui, não a receberam. Aliás, é importante a gente perceber que até mesmo no capítulo 53, quando é falado ali sobre o Messias, é dito ali, logo na sequência nos primeiros versículos do capítulo, Isaías já anuncia ali que o Messias seria alguém de quem os homens não iriam se agradar, não iam gostar dele, não iam gostar da sua aparência, não iam achar nada de especial nele, não iam achar nada de merecedor do seu crédito, e por isso ele seria desprezado, seria rejeitado, seria um homem de dores. É muito interessante como tudo isso está anunciado. E Paulo ele aplica isso claramente ao Evangelho. Afinal, os apóstolos eles apenas deram sequência àquilo que Deus já vinha anunciando. Aliás, é bom a gente relembrar aqui que Deus ele ficou, a gente costuma dizer isso, né? Que Deus ficou 400 e poucos anos ali em silêncio em termos de profecia. Depois de Malaquias, nenhum homem se levantou da parte de Deus, né? Falando em nome de Deus à nação de Israel. Foi um silêncio, como diriam, né? Um silêncio eloquente, né? Um silêncio que pesou. Mas finalmente apareceu um profeta. Apareceu um profeta chamado João Batista. E esse profeta, chamado por Jesus Cristo de o maior de todos, e o maior de todos aqui é justamente porque ele veio para anunciar o Messias. Ele veio para anunciar que Jesus estava prestes a se revelar às pessoas, a tornar a sua presença ali conhecida entre o seu povo. Ele deveria ser recebido, as pessoas deveriam crer nele, as pessoas deveriam se arrepender, deveriam recebê-lo. Mas, de novo, quem creu em João Batista? Quem foi que deu crédito a ele? Fica aí a pergunta, né? O que Paulo está dizendo é nem todos. E quando ele diz nem todos, é uma maneira de dizer que deveria ter sido a totalidade, pela beleza da mensagem, pelo valor da mensagem. Mas a gente sabe que todos estes 3 capítulos de Romanos, eles estão afirmando que, na verdade, é uma minoria que creu em Jesus. E ele continua falando que não apenas enviou os profetas, mas enviou o próprio Evangelho, claro. Versículo 18, ele traz um texto, mas ele antes faz uma pergunta. Eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. Então não é desculpa de que foi falta de informação, não é desculpa de que eles não tiveram o conhecimento, não receberam. Eles receberam sim. E ele completa aqui a sua voz, ele completa com um texto, né? Sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então Paulo, o que ele está fazendo aqui na verdade é usar um texto que é o Salmo 19, um salmo que fala da revelação de Deus, Deus revelando ao mundo. E o Salmo 19 ele traz, em primeiro lugar, nos seus primeiros versículos, como Deus ele se revela na natureza. A gente viu isso lá no primeiro capítulo de Romanos, né? Deus se revelando no mundo criado, nas coisas criadas, né? Você pode perceber que alguém fez tudo isso, né? E existe poesia, existe beleza, existe coerência, existe ordem, e tudo isso reflete a glória de Deus, reflete o caráter de Deus. Mas o Salmo 19, logo adiante, ele fala de algo mais específico. Ele fala da palavra de Deus, a palavra que revigora, a palavra que restaura
é a alma, a palavra que ensina, a palavra que é pura, ela é saudável, tudo isso é dito da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é ainda mais benéfica, ela se torna mais especial porque ela é mais reveladora a respeito de Deus. Ela fala exatamente sobre as coisas, aquilo que a criação por si só não vai falar, a palavra fala. E tanto uma coisa quanto outra foi trazida a este mundo e os israelitas, particularmente, foram beneficiados. É isso que Paulo está perguntando. Por acaso eles não ouviram? Claro que ouviram. E não ouviram apenas os profetas do Antigo Testamento. Eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi alguém que apareceu de forma anônima em Israel e ninguém ficou sabendo. E depois o anúncio do Evangelho não foi algo anônimo. A gente vê os relatos lá no livro de Atos, o pessoal das lideranças religiosas até reclamando que toda a terra, né, estão falando ali do país, né, eles quiseram dizer assim, está contaminado por essa doutrina, né? Eles consideravam algo ruim, pernicioso, falar de Jesus, eles não aceitavam isso, mas isso nos dá a ideia de como houve uma repercussão muito grande. Além disso, quando Paulo ele sai para viajar, para suas viagens missionárias, ele vai a cada cidade, ele vai até os israelitas, ele vai até as sinagogas e prega em primeiro lugar ali aos seus compatriotas. A gente já falou também sobre isso aqui. O fato é que houve uma ampla divulgação do Evangelho. O Evangelho não ficou desconhecido. E você pode acreditar que naquele primeiro século, olha, seria muito, mas muito difícil você encontrar um israelita que não tivesse ouvido falar de Jesus, que não soubesse qual era a mensagem dos apóstolos. Deus enviou profetas, Deus enviou o Evangelho, existe um alcance que foi programado por Deus, foi determinado por Deus. Mas essas oportunidades certamente foram desprezadas por eles. Eles que tinham tanto privilégio, eles que receberam tanto, desprezaram aquilo que receberam, o Evangelho. Então, eu volto para a pergunta lá do início. Se você olhar à sua volta hoje, como você vê as pessoas reagindo ao Evangelho? Eu não estou falando de outras mensagens que existem por aí, que sinalizam para as pessoas algo diferente, bem diferente daquilo que é o Evangelho dos apóstolos. Eu estou falando daquilo que é o Evangelho, como as pessoas reagem ao verdadeiro Evangelho, quando é falado de Jesus Cristo, quando é falado que a salvação é única e exclusivamente através dele. Quantas oportunidades as pessoas estão desperdiçando por aí, né? Mas eles desprezaram também as advertências de Deus. Veja o versículo 19. Paulo novamente pergunta, ele diz assim, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? E depois ele vai então citar aqui novamente Isaías, mas antes primeiramente ele vai citar Moisés. Olha, Moisés, você sabe, ele está lá no início da nação israelita. Ele está no início da caminhada do povo com a sua identidade, né? As 12 tribos ali saindo do Egito, caminhando ali pelo deserto, rumando a terra prometida. Mas é curioso aquilo que a gente vê nesse texto, o texto que está lá em Deuteronômio, inclusive. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento.
Mas por que isso? É porque se você olhar para o texto lá de Deuteronômio, você vai reparar que é um texto de repreensão. Desde o princípio eles se mostraram ali com grande dificuldade para realmente acatarem as coisas de Deus, amarem a Deus de verdade. Houve durante todo o tempo uma série de controvérsias, houve muitas demonstrações de que Deus não estava se agradando de tudo aquilo que o povo demonstrava. É toda uma relação conturbada ali. Então, o que Deus está falando por meio de Moisés aqui é que ele faria com que um dia, no futuro, um povo fosse chamado por ele. Ele iria, né, provocar os israelitas aos ciúmes e à ira por meio desse povo, um outro povo que seria chamado. O que isso significa? Significa que aquela exclusividade, todo aquele relacionamento especial que eles tinham como algo absolutamente garantido e certo, e que isso já bastava, e que eles podiam, entre aspas aqui, né, aprontar o que eles quisessem, né, que isso jamais mudaria. É verdade que tem coisas que não vão mudar mesmo, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Deus não vai retirar as promessas que ele se comprometeu ali. Isso não vai ser mudado. Porém, existem condições que foram colocadas também ao longo desse relacionamento que faziam parte de uma aliança. Uma aliança que vinculava uma série de coisas que a gente já viu aqui também na carta. Então, o que Paulo está dizendo que todo esse descumprimento e toda essa forma como eles agiram levaria Deus a fazer o quê? Deus disse isso e Deus anunciou isso. Eu vou chamar um outro povo, esse povo vai ocupar um lugar que vai gerar ciúmes. Afinal, e aquela exclusividade e aquela forma tão especial? Nós não somos os queridinhos mais? O que está acontecendo, né? Bom, a gente vai ter que entender um pouco mais sobre isso ainda, mas por enquanto, guarda essa informação. Foi uma advertência que foi dada lá atrás. Ou seja, a salvação dos gentios sempre foi anunciada, e Paulo vem dizendo isso aqui na carta. E uma das formas como Deus anunciou foi na forma de dizer, olha, vai ser uma maneira de mostrar para aquele povo que essa relação de exclusividade, ela tem detalhes que eles não estão prestando atenção. Mas Deus salva quem Ele quer. É isso que Deus mostra aqui. E Deus salva como? Do jeito que Ele quer. E por isso Paulo aqui, ele traz de novo o profeta Isaías. Veja, versículo 20. Isaías diz ousadamente. Ousadamente quer dizer, é um ato de coragem, né? Falar isso. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E tudo isso está lá no capítulo 65 de Isaías. Paulo toma de novo Isaías. E o que ele está mostrando aqui é que Deus, ele pega um povo que não o buscava, um povo que não entendia nada sobre ele, um povo que não estava interessado nele, um povo que não tinha as informações que Israel tinha sobre ele, um povo que não tinha o relacionamento que Deus havia estabelecido, como ele estabeleceu com os israelitas. Ele pegaria esse povo, veja, não é um povo específico, né? Não é uma nação, uma raça específica. Está falando de um outro povo aqui, né? Um povo que, na verdade, seria um ajuntamento, né, de muitos e muitos povos, de muitas raças, línguas, nações, porque é isso que veio a ser o Evangelho, a disponibilidade da salvação
a todos os povos, independentemente da condição. Veja bem, como já foi dito anteriormente aqui, uma questão pessoal, uma questão de gente de uma determinada tribo, de uma determinada raça, etc. Mas, veja, de novo aqui, a ideia é dentro de um contexto de repreensão também na profecia de Isaías, porque o que acontece? Você tem um povo que não buscava e você tem um povo que deveria buscar, que supostamente estava buscando, mas o que é mostrado no texto aqui é que era um povo que dia e noite se rebelava contra Deus, contra aquilo que Deus fazia de bom para ele. Um povo rebelde, um povo obstinado, um povo contrário a um Deus que lhe oferecia o tempo todo as suas mãos estendidas. Um povo que os tem tratado com carinho, um povo que um Deus que protegeu esse povo, um Deus que conduziu, que ensinou, mas que sempre obteve como retorno a ingratidão, a desobediência, a incredulidade. Que coisa impressionante é isso. E por isso o que Deus disse: eu vou chamar um povo que não tem nada disso, para mostrar que, na verdade, não está no povo, não está na qualidade do povo, não existe uma genética especial, não existe uma cultura especial que vai levar a Deus. A única coisa que leva a Deus é a graça dele, é o seu chamado, é a sua soberania. Ele salva quem ele quer e ele salva como ele quer. O problema é que existia ali entre eles uma falsa segurança, como existe não apenas entre eles, mas até hoje em muitos segmentos, em muitas religiões, em muitas filosofias, essa falsa segurança, uma segurança de estar bem, uma segurança de estar saudável, né? Não está precisando de cura, não está precisando de salvação, baseada num status espiritual e não na fé. É tudo isso que está contido aqui. Desprezo por oportunidades, desprezo por advertências. E aí a gente chega à seguinte conclusão. Bem, se um povo que foi tão exposto, que tem sido historicamente tão exposto a essas verdades, tão abençoado, tão privilegiado, um povo que Deus tem estendido as suas mãos bondosas, provendo de todas as maneiras, tem agido dessa forma. Ora, o que a gente pode dizer do mundo à nossa volta? O fato é que Deus continua chamando pessoas. Ele chama as pessoas indistintamente. E o Evangelho continua sendo o meio. A palavra dele continua sendo o meio. A voz de Deus é ouvida através da sua palavra. Ela está aí. Ela continua sendo espalhada. Ela continua sendo divulgada. Ela continua disponível. A bondade de Deus continua. Deus continua estendendo as suas mãos. Eu tenho aqui duas recomendações que eu penso que este texto nos pede, que este texto nos dá a entender, né? Em primeiro lugar, eu diria que não devemos, de forma nenhuma, desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você tem acesso a ela de forma legítima, quando você vê que a palavra de Deus está sendo transmitida a você de forma pura, quando você vê que a palavra de Deus não aponta para a glória do homem, não aponta para sistemas criados por homens para levar as pessoas a um determinado status espiritual, mas elas levam para Jesus Cristo, a mensagem leva para Jesus Cristo. Não despreze. Pense no seu coração, medite no seu coração sobre o valor disso que você está recebendo. Valorize o que vem de Deus. E em segundo lugar, é óbvio, não se apoie
não se apoie em nada que não seja a fé em Jesus Cristo. Não, não tenha uma falsa segurança, não mantenha uma segurança que na verdade não pode salvar você de forma nenhuma. Deus não está interessado naquilo que o homem pensa que seja um status. O único status verdadeiro que existe é estar em Cristo, é permanecer nele, e isso só é feito através da fé. E a fé é algo que é vindo pela graça de Deus, produzido por ouvir o Evangelho. Bom, a essa altura ficam algumas questões aí. Uma delas é justamente como é que fica o povo israelita. O povo israelita é um povo ruim, é um povo mau. Deus vai colocá-los aí de escanteio na história. Eles vão deixar de fazer parte aí de promessas que dão a eles. Bom, a gente ainda tem o capítulo 11 pela frente, que vai trazer mais esclarecimentos sobre isso. Paulo vai nos ajudar nesse sentido. Então, a nossa próxima passagem, começamos então o capítulo 11. Então, eu espero que até lá você tenha uma boa reflexão, absorva, né? Entenda e receba no seu coração e seja beneficiado pelo texto de hoje, pela passagem de hoje. E então, até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.